Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos. Eu dou boas-vindas a todos, quer aqui no TikTok, quer no Facebook, quer no YouTube. Você entra nestas páginas e no YouTube nós somos a Igreja Evangélica Apostólica Rise and Shine. Este é o nome que o Senhor expressamente me disse, o nome da igreja, o nome do ministério. Rise and Shine é a Igreja Evangélica Apostólica Rise and Shine. Está lá no YouTube. Se você quiser crescer espiritualmente, você tem ali mensagens que estão ali alinhadas à escola bíblica para novos convertidos, e também tem a escola ministerial, ou seja, os cursos de diáconos para quem está a dar primeiros passos a seguir, a servir ao Senhor como membro da liderança, porque o Senhor assim me disse que em muitas das suas igrejas não há recursos de ensinos, então para eu pôr, e aqueles que querem ter recursos de ensinos para servir, para implementar na sua igreja, e não tem recursos, então ali você tem pelo menos os primeiros passos para começar. Há muitas igrejas em África, o Senhor levanta, entretanto não tem recursos de muitas de ensinos, e então querem fazer a obra, mas querem um patrocínio. Então está ali, é de graça, amados. Muitas igrejas elas cobram para ter cursos, muitas igrejas cobram, mas aqui o Senhor me disse para que não cobrasse, porque a salvação é de graça. De graça recebemos, de graça que devemos dar, e todos aqueles que querem vir a Jesus, estes são bem-vindos, são os pequeninos do Senhor, e o Senhor diz: deixai as criancinhas virem a mim, deixai os pequeninos virem a mim, não os impeçais, porque deles será o reino de Deus. Então, sendo assim, então você é bem-vindo a usufruir de todos os recursos que estão na nossa página do YouTube, Igreja Evangélica Apostólica Rise and Shine. Seja bem-vindo aqui, você que está a entrar. Eu sou a apóstola Ana e venho hoje falar acerca de honra aos pais. Amados, honra aos pais. Hoje vou dar aqui um testemunho para que prova a todos aqueles que são filhos e que não têm honrado os seus pais. Eu venho dar um testemunho vivo do sentimento que vem do Senhor para todos os filhos que desonram os seus pais. Todos os filhos, amados. É um sentimento que nós só lemos em Apocalipse capítulo 3, na igreja de Laodiceia. Nós só lemos, mas não vivenciamos. Mas o Senhor me deu a oportunidade, que é a graça dele, para poder ter esse sentimento que veio dentro de mim, para eu poder hoje estar em condições de te explicar o quão horrendo é para o Senhor os filhos que desobedecem aos pais. Quão horrendo é para o Senhor os filhos que não honram os seus pais. O quão horrendo é para o Senhor os filhos que afrontam os seus pais. Amados, isto não é brincadeira. Muitos de nós temos brincado às igrejinhas pelo fato de termos capacidade de memorizar escrituras e passá-la com excelência. Amado, se você não vivencia isso que você passa, você está morto.
E não pensa que o Senhor vai parar de te usar. O Senhor nunca vai parar de usar ninguém. Eu vou te dar aqui um exemplo para te provar que o Senhor nunca vai parar de usar a ninguém que quer pregar o Evangelho. Porque o importa é que esse Evangelho seja pregado em todos os 4 cantos da terra. Quando Jesus Cristo esteve aqui com os seus discípulos, eles estavam a andar e os discípulos viram o outro a pregar o Evangelho. E disse: mestre, ora que está este a pregar o Evangelho em teu nome. E ele disse: aquele que não é contra mim, é por mim. É por mim. Mas se você é por Jesus Cristo, convém que você honre esta ética. Se você é por Jesus Cristo, você é embaixador. Se você é por Jesus Cristo, você é embaixatriz. Se você é por Jesus Cristo, você é rei e rainha, sacerdote e sacerdotisa. Se você é por Jesus Cristo, você é geração santa, geração eleita, povo adquirido, para anunciar as virtudes do Senhor Jesus. Você tem que carregar a mala diplomática do Senhor com integridade. Você tem que carregar a mala diplomática do Senhor com fidelidade. Você tem que honrar ao Senhor em tudo aquilo que a tua boca fala. Que essa palavra que a tua boca fala, ela não vem pela boca, mas ela venha do coração. Ela venha das tuas entranhas. Ela venha com amor genuíno. O amor que tudo sofre porque vivencia o Evangelho. O amor que tudo sofre porque pratica a palavra. O amor que tudo sofre porque sofre as aflições de um bom combatente, aquele que combate, o bom combate da fé e do amor. O amor que tudo sofre daquele que paga o preço pela sua salvação, que não é um número na igreja, mas ele está ali porque ele é salvo, ele está a ocupar o lugar de alto retiro que o Senhor o colocou. Infelizmente, amados, muitos de nós somos apenas números nas igrejas. Só fazemos números. Estamos ali, mas não estamos ali. Estamos ali porque queremos mostrar uma roupa bonita. Estamos aqui porque hoje é dia de louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor porque já estou acostumada. Amado, cada dia com o Senhor é um passo de ascensão. Cada dia com o Senhor é um passo para a vitória. Cada dia com o Senhor é um passo para a santificação. É um passo de honra. Porque o Senhor diz: honra-me a mim e eu te honrarei. Mas como o Senhor vai te honrar se dos teus lábios sai uma palavra, mas do teu coração não sai honra ao Senhor? Dos teus lábios sai a honra, mas do teu coração não sai honra, sai desonra. O que é que você vai esperar lá à frente do Senhor, amado? O que é que você vai esperar lá quando o Senhor quando chegar o dia em que todos nós temos que nos apresentar no tribunal de justiça, do juízo do Senhor? O que é que você vai dar ao Senhor? As palavras são dele. Mas onde é que está o teu amor? Que pregou a palavra. É isso que ele vai cobrar, amado. Nós devemos amor a Deus, amados. O apóstolo Paulo pregou e ele disse: o que nós devemos um ao outro é amor. É amor. Porque foi isso que Jesus Cristo veio. Ele cumpriu. Provou isso ao Pai e a nós. Jesus Cristo pagou o primeiro mandamento, o preço do primeiro mandamento e do segundo. É a obediência ao Pai, e ele provou ao Pai que o amava, porque o Pai sofria por causa das criaturas, da sua glória que se tinha perdido. E o Filho veio para restituir a glória do Pai. Provou ao Pai que amava ao Pai. E a glória que tinha se perdido, quem era? Eu e você. Eu e você éramos a glória que se tinha perdido. E o Filho veio resgatar. Ele provou esse amor do Pai em nós, e ele provou o amor dele por nós. Ele mesmo disse: ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amiguinhos. Então, se ele deu a vida por nós, o que é que você tem, amado? Que tipo de amor é esse que você tem, que não prova esse amor ao teu pai e à tua mãe? Aquele que especialmente a mãe, amado. A mãe
é aquela que carrega. O pai deixa a semente. Sem o pai, não há semente. Sem a mãe, também não há o reservatório para poder dar crescimento à semente. Então são os dois. É a honra, é para os dois. Mas a maior honra carrega a mãe, porque a mãe é quem carrega o sacrifício de 9 meses. A maior honra é para a mãe, porque é a mãe quem vai pagar o preço da dor, do parto. A maior honra é para a mãe, quando o pai, depois de lhe passar aquele amor pela mãe, ele se esquece, ele arranja outra mulher. E a mãe paga o preço na doença, na saúde, na alegria e tudo dos filhos, enquanto o pai está a cuidar da nova concubina. Tudo isso tem que ser levado em conta, amados. Tudo isso tem que se levar em conta. O preço do pagamento de honra à mãe, ao pai, é insubstituível. Um pedido de perdão não chega. O que chega e basta é arrependimento, para não voltar a fazer o mesmo. Bem-aja, amados, eu peço perdão, não estou a interagir muito, mas você, se quiser interagir com a página e enviar a página para os outros, aquele que você sabe que os pais estão a sofrer com a desobediência dos filhos, com a ingratidão dos filhos, posiciona-se para poder libertar. Amado, você foi chamado como geração eleita, povo adquirido, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você foi chamado para posicionar, para levar as virtudes do Senhor. Não guarde o amor de Deus só para ti. Se você ouviu e foi liberto, glórias a Deus, mas leve e vai libertar também o outro. E assim, esse evangelho do Senhor é pregado a toda criatura, e mais depressa o Senhor vem, amados, porque nós estamos, todo mundo está a gemer de dores de parto por causa de muita injustiça, por causa do pecado, por causa das trevas, por causa de tudo quanto os demônios estão se a levantar do fundo dos infernos a fazer das suas, porque Deus também lhe está a dar, é o tempo deles de reinar, e esse tempo deles de reinar é também para nós o tempo da graça, e essa graça é a glória do Senhor para a nossa vida. Então nós temos que aproveitá-la enquanto é tempo, porque breve, muito breve, a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, amados, não há oportunidade para arrependimento. O arrependimento é agora, o tempo para arrepender é agora. Ou arrependemos agora e entramos na porta estreita para nos santificar, ou acabou-se, amado. Vamos ler aqui a palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 6, que fala acerca de obediência dos filhos aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, os pais aí também têm a lei de Deus para seres. Mas hoje eu vou falar apenas de filhos, a honra que os filhos devem aos pais, e que muitos não sabem o que isso tem constituído para o Senhor. Tem constituído abominação. Abominação esta que o Senhor me fez experimentar, amados, bem nas minhas entranhas. Saiu. E o testemunho é esse, amados. Eu vou te dar esse testemunho. Não vou mencionar os nomes. Esse testemunho parte da ovelha do pasto do Senhor Jesus neste ministério. Servos, mãe e filha, que converteram-se nesse ministério,
não se converteram nesse ministério, já estavam no outro ministério, mas com a história de pandemia, estávamos todos confinados. Então, essa família foi introduzida a mim por um membro da minha família. Começaram os três, mãe, filha e esse membro da minha família. Estavam aqui em Londres, eu estava em Portugal. Então, eu estava a fazer escolha bíblica para também o Senhor me estava a treinar, então foi na altura em que eu fui arrebatada no Espírito para profetizar contra os governantes, contra a igreja e contra os membros da minha família para o arrependimento. E então essa família se uniu a mim e estavam a assistir à escola bíblica. E durante o processo da escola bíblica, eu reparei que a filha tinha uma enfermidade e a mãe também tinha outra enfermidade. Mas a enfermidade da filha é uma enfermidade de rebeldia, de altivez, de orgulho. E altivez, o que é? A rebeldia, o que é? O orgulho, o que é? No fundo é tudo a mesma coisa. São abominações, são o pecado, é a herança do Satanás, do Lúcifer. Então, explicando assim, todos conseguem entender praticamente tudo o que é o orgulho, o que é a rebeldia, a altivez. Tudo que se levanta contra Deus. E então isto é rebeldia. Amados, Deus é soberano, Ele é santo. Então, todos aqueles que se levantam contra a soberania e a santidade de Deus, já sabem o que acontece. Deus dá tempo para nos arrependermos, nós estamos no tempo da graça, mas, amados, para não fugir desse testemunho, esta família foi chamada para este ministério. E esta mãe tem problemas de, como é que se diz, de aprendizagem. E houve uma altura que o Senhor, quando me confirmou isso, eu vi, mas eu não concluí. E perante uma situação do treino, o Senhor então me confirmou que a mãe tem problema de retardamento, ou seja, desenvolvimento. A mãe não. E eu perguntei à mãe se a mãe tinha estudado. A mãe disse não tinha cabeça para estudar muito, só estudou até o 8º ano e dali não estudou mais. E quando se ajuntou com o pai desta jovem, que agora é uma mulher, ela era muito nova, não tinha conhecimento e ela contou o que passava e por aí fora. E então eu entendi por que ela se agarrou a mim. Ela não tinha compreensão para entender o tipo de pregação que na igreja onde ela estava davam. Era uma pregação para aqueles que tinham um nível de compreensão mais aberto e que pudessem praticar facilmente. E o que a queixa dela era que ela não entendia. Mas quando ela ouve a minha pregar, ela entende melhor a palavra de Deus. Então ela queria ficar comigo, não é por causa de mim, mas pela palavra que é ministrada e pela dinâmica que o ministério tem e que é incomparável à dinâmica que havia naquele ministério. Então ali, no mesmo indo aos pouquinhos, ela tem crescido e o Senhor tem a honrado. E a filha, por não aceitar a correção, a filha não ficou. A filha, como muitos amados, têm este demônio, estão possessos, querem andar na sua vontade, cumprir a sua vontade. E então ela saiu fora da visão deste ministério, mas a mãe sempre continuou e tem estado comigo desde 2020. Agora está consagrada a diaconisa e tem servido com zelo a Deus. E Deus disse, consagre a esta senhora, a diaconisa, pelo zelo e amor ao próximo. Consagre-a a diaconisa. E a filha tem constituído uma perseguidora desta mãe. A filha e o pai, os dois estão no ministério que não têm unção para ser, e por isso é que não se convertem, estão mortos espiritualmente. E a mãe e o filho, a filha, eu disse à mãe para ficar acompanhar o marido neste ministério,
Mas houve uma afronta a ela e ela veio falar comigo. Ela me disse: ai, apóstolo, falam muito mal de apóstolo. A apóstolo é a única pessoa que me ajuda a entender a palavra. A apóstolo é a única pessoa que faz com que eu consiga sentir a presença de Deus. Como é que eu vou deixar isso? Só porque as pessoas dizem que eu tenho que ficar com o meu marido e que a apóstola não é apóstola, que a apóstola é falta profeta. Ela ficou tão indignada, ela ficou tão aborrecida, que ela disse que vai sair da igreja. E ela então veio me pedir se é certo. E eu disse: olha, querida, eu não estou lá, eu não vejo, eu não ouço. E Deus então ministrou-me automaticamente, porque eu estava sem saber o que fazer. Deus ministrou-me naquele momento. Ela decide onde que ela quer ficar. E eu disse: olha, Deus está-me a dizer, para te dizer, que tu decides onde tu queres ficar. Se queres ficar no ministério apostólico Rise and Shine, ou se queres ficar onde tu estás. Ela disse: eu escolho o apóstolo, porque eu estou com o apóstolo muito antes dele. E foi a apóstola quem me disse para acompanhar o meu marido, para nós congregarmos juntos, para poder motivar o meu marido, porque o meu marido foi muito difícil para ser salvo. Então, já que ele entrou no plano de salvação de Deus, então a apóstola, eu fui por obediência. Mas a apóstola, é muita afronta, falam muito mal de apóstola, na minha casa, eu não posso orar muito, porque se eu estou a orar muito, é porque isso, é porque aquilo. Eu sempre dizia a ela: eles não estão no espírito certo. O crente que não ora é crente morto. Porque eu oro de madrugada, porque eu estou a orar muito, é porque eles estão mortos, amados. Porque aquele que conhece a Deus, apóstolo Paulo diz: eu quero que orem em todo tempo, em todo lugar. O crente que afronta outro crente porque ora muito, ele está morto. É o demônio que está nele que está afrontado com a oração desse que está a orar. E eu tentado a exortá-la para ficar firme, porque maior é Deus que está nela. Ela, como está entrando na vontade de Deus, então está a afrontar o demônio. E então eles, como não estão, eles dormem de noite até de manhã, não acordam para interceder e não entram na guerra espiritual. E você entra na guerra espiritual, então o demônio está a afrontar, usando-se deles, porque eles têm a porta aberta, são desobedientes, são acãs. Então eles estão mortos ainda, não se redimiram da maldição, não estão a dar lugar a Deus. Então por isso é que você está a sofrer. Mas você tem que ficar firme. Tem que ficar firme, porque aquele que não agarrar no seu orado vir após Jesus não é digno de mim. E Jesus sempre disse: se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. E Jesus disse: eu trouxe espada, eu não trouxe paz. Eu trouxe espada, eu não trouxe paz. O que é que isso quer dizer, amado? Aquele que está dentro do membro familiar, quer seja mãe, pai, filho, avó, todos podem viver dentro de uma casa. Se um membro se converteu, os outros não se converteram, aquele que se converteu vai ser perseguido dentro de casa. Por quê? Porque a espada do Senhor cortou, separou-lhe automaticamente daquele que não recebeu. Não recebeu Jesus. Então estão separados. São marido e mulher? São pais e filhos? São. Mas espiritualmente já não são, amados. Jesus disse que aqueles que são meus amigos são aqueles que amam e perseveram na palavra, no amor do meu Pai. E é isso que está a acontecer com ela. E eu disse a ela, Jesus disse: muitas são as aflições dos filhos, mas Ele vos livrará de todas. No tempo certo Ele vai livrar. E, amado, essa filha persegue. Esse marido persegue. Essa família afronta. Mas ela não deixa. Porque ela sabe aquilo que ela está a receber é a palavra. Enquanto eles blasfemam contra o Espírito Santo, ela está a receber a palavra. Enquanto eles vão à igreja uma vez por semana e online tem o que tem, ela vivencia. Ela tem pregações, ela busca, ela ouve, ela ora. Amados, eu escrevi um manual de intercessão para toda a liderança,
porque eles não sabem orar. Então eu escrevi o manual, escrevi livro de orações para ajudá-los a crescer, para que eles cresçam independentes até aprenderem a orar só com a Bíblia. Ela vive horas orando aquele manual, agora já ora sem manual. E pelo fato dela, a mãe não saber expressar bem, pelo fato de a mãe não ser articulada nas palavras, ela toma por usurpação que a mãe não está a crescer. Quer dizer, a mãe tem que pregar como ela prega. Porque ela foi para a universidade, mas a mãe não foi. Pelo fato de você ter ido para a universidade, saber como cotar a Bíblia e pregar com ousadia, você vem comparar com a tua mãe? Mas se Jesus vier hoje, a mãe dela sobe. A mãe não fez 5º, 6º, 7º, 8º ano. A mãe não foi à universidade. Mas aquilo que a mãe ouve, a mãe faz isso. Por isso é que eu digo, amado, Deus me deu o exemplo daqueles que purificam. Deus me deu o exemplo, mostrou-me a visão, a diferença entre a purificação e a santificação. A purificação, você pode ir à igreja, você pode sentar no banco, você pode comer toda a palavra, você pode pregar a palavra, você pode sair e pregar, pessoas podem chorar, o Espírito Santo pode te usar. Mas se você não obedece ao Senhor, se você só prega para os outros, para o homem, mas não prega para você, você não está a se santificar para Deus, você não subirá. E é essa confusão que muitos crentes, só pelo fato de eles orarem, estão na presença do Senhor, eu choro. Ai, Senhor Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ai, Senhor, perdoe os meus pecados. Você saiu, está afrontando a tua mãe. Você está a crescer? Você está a crescer onde? Ela não é apóstola. A levantar contra o Espírito do Senhor que revestiu uma louca para confundir exatamente aos sábios como você. Deus não levanta sábios, amado. Deus capacita para ser sábio. Deus não levanta os altivos. Os altivos Deus abate. Por isso é que muito ministério, muitos servos no corpo de Cristo estão no deserto. Estão a dar a volta e caem aqui. Dá uma volta, caem aqui. Desobediência e insubmissão. Afronta. Perseguição ao corpo de Cristo. A mãe é verdadeiro corpo de Cristo. Ela é um verdadeiro membro. O verdadeiro membro do corpo de Cristo, amado, é aquele que colhe no corpo. Quem é o corpo, amado? O corpo é um apóstolo. O corpo é um líder que Deus colocou lá. E deu o manual, deu o pão para sustentar os membros. E Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo. Você vem afrontar o corpo. Olha o que aconteceu a Judas. Judas veio afrontar o corpo. Ele veio afrontar Jesus. Quem era a cabeça de Jesus? É o Pai. Ele afrontou o corpo, afrontou o Pai. Ele afrontou o corpo. Ele está a tentar parar a vontade da cabeça, do arquiteto de tudo. Ele está a tentar parar o corpo. Ele está a querer destruir o corpo. Ele está a interferir com o plano da salvação de Deus para o seu corpo e todos os membros que estão colados ao corpo. E Deus diz: ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele por quem o escândalo vier. O escândalo no corpo de Cristo. O que membro veio o escândalo? O Judas. Outro escândalo, entre aspas, foi para que a vontade de Deus, foi para a glória de Deus. O Pedro, ele desafiava o mestre, ele era muito usado por Satanás para interferir com a obra de Deus. Mas ele não fazia por mal às vezes. Uma das vezes é Jesus, que é o corpo, queria ir para um outro lado,
E ele disse, ai mestre, tu és perseguido lá e tu voltas para lá? Não voltes. E Jesus, com olhos da mente abertos, o Senhor deu-lhe a visão. Quem é que estava a incitar o Pedro para dizer ele exatamente isso, para que ele não cumprisse o propósito de Deus? Era Satanás. E o que é que ele disse ao Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ele não disse ao Pedro, ele expulsou Satanás. E hoje, quando fazemos exatamente isso, o povo, aquele que diz-se membro, diz que nós não somos de Deus. Amados, eu expulso Satanás quando tiver que ser, porque Deus me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Ai de mim se eu não expulsasse Satanás. Ai de mim se não expulsasse Satanás. Ai de mim se não tomasse a autoridade do crente e investisse contra o inferno. Eles já me teriam, eu já nem teria a falar com você, porque o inimigo não brinca em serviço. O inimigo mata. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Ninguém é craque perante o inimigo, se Deus não for com ele. Se você é o verdadeiro membro do corpo de Cristo, amado, eu estava no Ministério Maná. Uma coisa que o apóstolo Jorge Tadeu sempre falou. Quando Deus chama um servo, se ele resistiu determinado tempo, então ele é verdadeiro servo de Deus. Porque quando Deus unge e ele levanta a cabeça, o inferno inteiro vem atrás. Se Deus não te sustentar, amado, tem cuidado. E essa serva, essa filha desta serva que está comigo, ela não é serva, porque ela, se fosse, ela teria discernimento. Se ela fosse, ela lê a escritura mais do que a mãe lê. Ela entende a escritura mais do que a mãe lê. Está aqui no Efésios 6. Você discerne o espírito, amado. E Deus abençoa muito essa serva que está comigo. Oh, ele abençoa, amado. E grandes coisas ele tem para ela. O mundo vai ver. Eu vou ter oportunidade e com muito prazer eu testemunharei. Se você estiver aí, você verá. Esta serva tem dificuldades. Mas eu tenho a paciência de ensiná-la. A maioria de servos que estão comigo tem dificuldade de aprendizagem. Hoje conseguem interpretar a palavra. E são servos que têm dons. Dons de intercessão. Quem é você para amaldiçoar aquilo que Deus santificou? Só porque você conhece a palavra. Só porque você sabe ler. Só porque você sabe interpretar. Cuidado que a palavra é letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. Aquele que tem o espírito terá discernimento da palavra, o verdadeiro discernimento, e esse não pecará. E esse não pecará. E se ele pecar, amado, ele vai com temor diante de Deus. Ele rasga as vestes, mas ele rasga o coração. Tal como esse publicano que foi diante do trono da graça do Pai. Foi o publicano e foi o fariseu. Os dois subiram ao monte. O publicano rasgou as vestes. Bateu no peito, ele estava a rasgar o coração. Senhor, perdoa-me, eu sou pecador. Senhor, eu não tenho... eu não sou digno de estar na tua presença. Senhor, me rasga. Senhor, se tu quiseres matar, me mata. Mas, Senhor, tenha misericórdia da minha pobre alma pecadora. Mas o fariseu... Ai, Senhor, obrigado, Senhor, por aquilo que tu me disseste. Ai, Senhor, perdão, eu sei que eu tenho pecado. Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, ainda bem que o Senhor me deu esse dom, esse talento, né? Que eu não sou como os outros que pecam. Eu não sou como os outros que pecam. Obrigado, Senhor. Esses são os fariseus. Esses são os fariseus. E todos os filhos, especialmente que pregam a palavra, leem a palavra, pregam a palavra, conhecem a palavra, mas não exercitam a palavra,
o Senhor vomita. Desobediência aos pais, desonra aos pais, é desobediência e submissão ao Criador. A Deus que criou todas as coisas e fez a mulher para que ela pudesse povoar a terra. Fez a mulher e o homem para que povoassem a terra, se multiplicassem e povoassem a terra. E você, filho e filha, você existe porque assim que a mãe teve a notícia que ela concebeu, ela te amou. Porque se ela não te amasse, ela teria te abortado. Porque quem vai impedir que ela aborte? Senão o Senhor, senão a graça do Senhor. Eu sou testemunha. Eu, quando percebi que estava grávida do meu filho, eu já tinha acabado a relação com o pai. E eu disse, eu não vou criar mais filho nenhum sem pai. Chega! Já criei 2. Agora tenho mais uma. Vou ficar grávida para criar o outro, mas sem pai. Eu me recuso a essa maldição. Eu me recuso a ser pendurado no madeiro, porque Jesus Cristo disse em Gálatas 3,13, malditos sois vós que sois pendurados no madeiro. Eu me recuso a pendurar no madeiro. E eu orei ao Senhor e disse, o Senhor, livra-me, Senhor. Eu não sabia, porque se eu soubesse, porque eu, amado, eu tinha problema de mioma, eu não engravidava, amado. É milagre do Senhor, é o propósito do Senhor. E eu já combinei com a minha irmã em Portugal, para ela procurar uma clínica conceituada, que eu vou explicar a minha situação. Eu não tenho condições de ter mais nenhum filho para criar, ser pai. Não há condições. Eu não quero, eu não consigo. E naquele momento, amado, que a minha irmã me estava a dar já o endereço e tudo, os passos que ela fez. A chave da porta abre embaixo, eu ouço. Porque nós estávamos separados, mas tínhamos uma relação muito boa, amigável. E havia uma filha no meio, então eu não tirei-lhe a chave. E quando ele viesse ver a filha, ele só tocava a campainha às vezes e metia a porta e entrava. Porque a casa era de 3 pisos e às vezes eu estou em cima, desce em cima. Então eu preferi deixá-lo com a chave. E ele não me iria roubar, era advogado. Então, amado, quando eu ouço o passo, ele primeiro me chamou lá embaixo. Isabel Sênior. Eu ouvi, mas eu gostava de falar, eu nem liguei, ele disse, ele tem a chave, ele entra dele. Continuei a falar com a minha irmã. Ele não fala português, amado. A única palavra em português que ele sabe é quando uma vez fomos de férias a Portugal, para eu mostrar-lhe Portugal e a minha família. Ele só, no aeroporto, no chão, estava escrito, aguarde a sua vez. Então essa é a única palavra que ele aprendeu, que ele fala, aguarde a sua vez. É só a única palavra e obrigado. Amado, eu estava falando com a minha irmã e ele sobe e ele então me diz, Isabel, are you pregnant? E eu então disse, se eu estou grávida ou não é um problema teu. Este é o meu problema. E ele então disse, não é o teu problema. É o meu problema. É o meu esperma. Se você pode estar grávida do meu filho homem, que eu tenho pedido a você. Amados, quando ele falou isso, o Espírito ministrou-me. João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu então fiz assim. Eu falei logo com a minha irmã. Ele está do lado de mim. Eu já nem lhe dei atenção. Eu ouvi a palavra, eu ouvi o que o Espírito me ministrou, amado. Por isso é que o aborto é pecado. Na tua inocência você faz, Deus te perdoa. Mas na consciência você faz, Deus te amaldiçoa. Você cai na condenação do diabo. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu disse à minha irmã, cancela tudo. Porque o homem falou, quem sabe é o filho dele homem. E Deus confirmou. E amado, ele está atrás do filho homem, de todo lado. E o filho homem afinal estava aqui. Quando eu fui fazer ecografia, ele desmaiou duro. Quem é que deu
Deus usou para poder me parar, para que a vontade, o anjo que o Senhor preparou para nascer, viesse exatamente a pessoa que eu nem contava. A pessoa com quem eu já tinha me separado. E vai você, filho e filha, levantar-se contra uma mãe, levantar-se contra um pai. O Senhor me parou, mas o Senhor poderia não me parar. E eu teria esse filho que está aqui hoje com 13 anos, não estaria cá. A mãe tem poder para fazer isso se o Senhor permitir. O Senhor não me permitiu, ele está cá. Se o Senhor me permitisse, ele não estaria aqui a cantar de galo. E às vezes merece aqui também uns taus-taus. Então, amados, isso é para provar você. Toda honra, toda glória, todo louvor, adoração é dada ao pai e à mãe. Porque é justo no Senhor, tal como ele diz. Porque isto é justo no Senhor. É a vontade do Senhor que você esteja aqui. E se é a vontade do Senhor que você esteja aqui, você tem que honrá-lo. E esta criatura, filha desta serva, que no pouco conhecimento que tem, honra o Senhor com tudo que ela tem. Deus abençoou esta mãe através de mim. Mas de uma forma que eles não reconhecem a Deus. O pai e a filha fizeram um complô para cima da mãe, amados. É penoso. É penoso o que saiu da boca desta filha. Se você fizer aquilo que essa apóstola te está a mandar, que essa mulher te está a mandar, que essa tua senhora te está a mandar, eu não falo mais contigo. E deixou de falar com a mãe. Porque Deus ordenou bênção sobre a mãe. Está a ver como é que nós atraímos condenação para a nossa vida, mãe? Eu estou a falar com membros do corpo de Cristo que não estão colados à videira. Porque os membros do corpo de Cristo que estão colados estão a entender exatamente aquilo que eu estou a dizer, estão a ter temor do santo nome do Senhor. Aquele que é verdadeiro membro está colado na videira e entende a palavra. Filhos, honrai os vossos pais. É justo do Senhor. Falando do sentimento que o Senhor tem quando alguém desonra a autoridade dele, amado. Eu vou agora te explicar. Quando esta mãe me contou, primeiramente Deus já me tinha dito, dias antes, ele disse-me, esta serva está muito cansada. Essa serva está muito cansada. Ele falou, eu ouvi. E eu orei por ela. E ela no dia seguinte, quando veio ter comigo, ela queixou exatamente aquilo que o Senhor disse. Ai, apóstolo, assim, estou tão cansada, estou tão cansada. Eu disse, também já tens idade, estás a trabalhar muito. E passado uns dias, o Senhor me disse para fazer aquilo que, para beneficiar, para honrá-la. O Senhor me disse para fazer certas coisas que eu agora não vou dizer. Bênção para ela, amados. Você como filha, se tiver verdadeiro amor no coração, você vai se dizer, glória a Deus, mãe. Não vais ter que trabalhar tanto. Deus te honrou. Se você é filha, só filha, amor de filha, amor de filho. Mas se você não é só apenas filha de carne e sangue, mas também do Espírito, você cantará glória. Glórias a Deus, mãe, o Senhor te honrou. Você trabalhou a vida toda, mãe. Você sempre sacrificou muito com chuva e sol para fazer de nós hoje criar esses filhos todos no sacrifício ao lado do meu pai. E hoje o Senhor te abençoou com essa bênção. Glórias a Deus. Era isso que a filha e é isso que uma mãe espera de um filho. Mas não, se você for fazer isso para a apóstola Ana, eu não falo mais com você. Que ela não é apóstola. Mesmo se eu não fosse apóstola, eu estou a abençoar. Mesmo que eu não fosse, eu estou a trazer o bem à tua mãe. Onde é que está o teu amor de filha? Onde é que está o teu amor de servo do Senhor? Estão a acompanhar, amados?
E essa mãe, quando me veio contar que a filha juntou o pai e outro filho contra ela, por causa dessa bênção do Senhor, amada, eu senti algo tão nojento dentro de mim. É um sentimento que eu não quero sentir, amado. Filho que desobedece a mãe e pai, você ouça. Eu senti-me enojada para vomitar esta criatura. É uma coisinha pequenininha assim, mas que quando abre a boca, cobras e lagartos saem de lá. Por causa do que pecado? O orgulho, a altivez. Todo o povo que tem esse tipo de pecado, orgulho, que vem com altivez, vem com rebeldia, ele tem espírito de inveja. Isto me foi mostrado pelo Senhor. É invejoso de top ganância. E não suporta quando alguém está a vencer. Ele não consegue ficar ao lado daquele que está a vencer. Porque quem tem que vencer e quem tem que dar na vista, quem tem que ser o protagonista é ele. E ela tem esse espírito exatamente. Eu sei porque lidei com ela. E ela não ficou no meu ministério, porque o meu ministério é do juízo do Senhor. Então vai condenar as obras infrutuosas das trevas que estão nela. Então o demônio salta. Por isso é que ela não ficou no meu ministério. Mas a mãe disse: Senhor, apóstola, eu sei que a palavra que a apóstola prega é pesada, mas eu quero mesmo porque eu quero subir com o meu Senhor. Eu não quero pecar contra o Senhor. Isso é humildade perante o Senhor. Se você é humilde, não importa o peso da palavra, desde que ela seja verdade, está em concordância com a Bíblia, é o Senhor a falar para você. Aceita e recebe salvação. É-te chegado o reino dos céus. Mas não, você rebela contra o Senhor. O Senhor quer te salvar, mas você rebela contra o Senhor e não recebe o amor do Senhor do jeito que Ele veio para você, para poder cortar. É a espada que vem para teu coração, para tuas entranhas, para tua alma, para separar esse mal que está em você, para separar o Acã, para cortar, amado, pela raiz o pecado, porque Ele se manifestou para tirar o que, amado? Pecado. Você quer viver com o pecado? O que é que tira o pecado, amado? É a palavra. E o que é que a palavra requer de você para você receber o dom de Deus de cura? É humildade e mansidão. Quando é que nós vamos entender isso, amados? E tudo começa na nossa casa. Se começou por um, ou aquele um tem que dar o testemunho para também salvar o outro. E a mãe está a servir de testemunho. A filha e o pai se converteram, mas da mente apenas e da boca apenas. Mas o coração está endurecido. Esse sentimento que eu senti, amado, veio dentro de mim. Eu disse: ai, Senhor, por que eu estou a sentir isso assim contra esta senhora? Eu não gosto desse sentimento, Senhor. E a mãe, mas eu não disse nada à mãe que estava a falar comigo, porque assim que a mãe abriu a boca falou isso, que juntaram-se contra ela a falar isso, esse sentimento logo em mim. E eu já tinha sentido esse sentimento uma vez, quando todos eles rebelaram-se contra ela. Eu estava aí em Lisboa e ela disse: ai, apóstolo, se a apóstola soubesse o que falam da apóstola, isso me entristece muito. Eu disse: ela não fica triste. Eles não sabem aquilo que eu passo aqui nos bastidores. Eles não sabem a palavra que eu prego. Eles não conhecem a visão do ministério. Ela disse: ai, apóstolo, mas mesmo assim, eles podem não saber. Mas quem são eles para poder falar assim tão mal de uma pessoa que eles nem conhecem? Ela ficava tão triste. Eu só a consolava. E um dia eu disse: eu senti algo tão repugnante pela filha e pelo marido e pelo pastor que os pastoreava. Sentia algo. Eu fui orar ao Senhor e disse: o Senhor, não, isto não é do Senhor. Esse sentimento tem que sair de mim. Eu nunca senti isso por ninguém. Já me magoaram tanto, já me prejudicaram tanto, já me fizeram bater no chão, despiram-me completamente minha identidade, tudo neste país de Inglaterra. E eu não tive
pumba, 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 pumba. Até que o Senhor me disse: se esta criatura não se converter, não se arrepender, ela vai parar ao inferno. Eu disse: é por isso que eu estava a sentir assim. Porque eu não posso sentir assim para um corpo de Cristo. E ele então me disse: esse pastor que tem lá como pastor, ele não é pastor. Ele é pastor em treino. Ele está a ser treinado espiritualmente. Ele não pode estar a liderar um rebanho. Ele ainda não está aprovado, não está aprovado. Eu disse: é por isso que eles não se estão a converter. Eles têm a palavra da Bíblia, leem a Bíblia, mas estão ainda cegos. Então eu me acalmei e disse: o Senhor me explicou. Então eu entendi. Então toca a orar para a igreja: Senhor, dá-lhe sabedoria, Senhor, capacita o Senhor, Senhor, ajuda, Senhor, a tua vontade. E oramos muito para aquela igreja. Oramos tanto, incluindo para que essa filha saísse de casa, porque já estava madura demais. 2 mulheres grandes não podem ficar em casa. Ia mandar na mãe e no pai. Se tem boca para mandar no mãe e pai, tem boca para sair de casa, para ir tratar da sua vida. Oramos muito. Pumba, aconteceu, saiu. Quando ela me disse: apóstola, Deus ouviu nossa oração. A minha filha não me disse nada, mas preparou tudo e disse só para ir ver a casa. Glórias a Deus. E está a dar frutos. Oramos para que dê fruto. Vai estudar. Abre porta, Senhor, para que ela vá estudar, vá para a universidade. Produza frutos, Senhor. Em vez de afrontar a mãe, que ora muito. Por que tem que orar tanto? É preciso orar tanto. Ela não é apóstola. Eu nunca vi pessoa que tem que orar tanto. A pessoa sabe que tem pecado, ora para limpar o pecado. Você vem intervir no plano de salvação de Deus para essa pessoa. Mete. Seja um Judas. Seja um Judas, você vai ver o que acontece. Ai de quem pelo escândalo vier. E esse sentimento voltou. Esta segunda vez, mas com mais intensidade. Eu senti nojo da pessoa. Senti mesmo, meu estômago embrulhou. E quando ela foi embora, disse: ai meu Deus, esse sentimento outra vez está pior, Senhor. Ai, Senhor, livra essa pessoa do meu caminho. Porque se essa pessoa aparecer no meu caminho, eu acho que eu sou capaz de parti-la, Senhor. Porque como é que uma pessoa, uma fedelha, que não conhece ainda o que é ser mãe, sabe que essa mãe trouxe ela até aqui e maltrata a mãe desse jeito? E ainda conhecendo a limitação da mãe, persegue a mãe desse jeito. Ai, Senhor, eu não aguento o sentimento que está em mim. Arranca de mim esse sentimento, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se esse sentimento vem de mim, Senhor. Perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, arranca-me, Senhor. Me arranca-me, Senhor, arranca. Amados, eu entrei numa aflição. Eu entrei num estado. Porque como é que eu posso ser apóstola a ter um sentimento de repulsa por alguém? Por alguém que é suposto eu orar para o Senhor salvar. Senhor, tenha misericórdia de mim. E nessa de eu pedir misericórdia para a minha própria vida, o Senhor me disse: Ana Isabel, este sentimento não vem de ti. Esse sentimento vem de mim. Eu vomitei esta criatura. Eu disse: eu vomitei esta criatura. E isso passou um dia. Eu disse: e isso me levou aonde? Vamos lá, amados. Apocalipse capítulo 3. Levou-me à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Você está acompanhando, amado? Você pega nesta mensagem e passa para todos aqueles que estão com problemas no lar. Pais, filhos. Filhos contra pais. Estão a desonrar a autoridade de Deus. Vamos ver aqui a igreja de Laodiceia. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio
ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ei, amados, quando eu li isso, eu disse, afinal, quando o Senhor sente nojo de nós, por causa do pecado, da iniquidade, da imundícia que está em nós, é assim que o Senhor sente. Essa repulsa que eu senti por essa rapariga. Se ela cruzasse o meu caminho, eu não sei o que era capaz de fazê-la. Ela está ao fio da espada. Filho que desobedece e afronta a mãe e o pai, você está ao fio da espada. E o Senhor, no ano 2023, em janeiro, dia 1, o Senhor me declarou: eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Justiça e juízo do Senhor. A ira do Senhor está sobre essa serva. Mas a misericórdia ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente ora. Ai, Senhor, tenha misericórdia. Dá ela mais um tempo para ela se arrepender. Então, eu quando falei isso, o Senhor me fez lembrar aquilo que o Senhor me disse. Se ela não se arrepender, ela vai parar ao inferno. Então, o Senhor está a dar ela tempo para ela se arrepender. O Senhor está a te dar a ti, amado, tempo para se arrepender. Muda as tuas atitudes para com tua mãe, para com teu pai, que é o fruto da promessa. Arrepende-te e rasga as vestes diante do homem, mas rasga o coração no oculto diante do Senhor, para você alcançar a misericórdia do Senhor. E isso aqui, amados, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Deus não te vai faltar com nada. Ainda mais se você é alguém que trabalha, que corre, busca, Deus não te vai faltar com nada. Mas o diabo também abençoa para enganar os outros com quem você convive. Para quando você disser, a minha mãe isso, se está com essa que se diz apóstola. O diabo está a enganar a vocês todos. Deus diz, com os tais nem sequer com mais. Porque é um devasso. Aí, Deus diz, como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E nu. Só pelo fato de você agora estar na Inglaterra, ou estar em Suíça, estar em sabe lá onde. Você estudou, ou se não estudou, você foi agraciado. Um trabalho que te deu, você organizou. Você comprou casa, você comprou carro, você tem família organizada. Faz de você mais do que a tua mãe, que não estudou, que não teve oportunidades que você teve. De onde é que você veio? Amados, aquele que esquece as raízes é um ingrato. Ingratidão abomina o coração do Senhor. Aquele que esquece de onde veio e sabe que está aqui porque existiu um passado. Se não existisse o passado, o presente não existe, amado. Tudo começa no passado, os nossos antepassados. Quer por bem, quer por mal. Tudo começa no nosso passado. Por isso é que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Até terceira e quarta geração. Êxodo 20. Então você existe porque você teve um passado. Você existe porque teu passado envolveu uma caminhada de semente que desenvolveu no ventre da tua mãe por 9 meses, ou seja, lá de quanto tempo foi. Você existe porque ela foi agraciada, passou no teste do parto. Nem muitas são, muitas morrem. E filhos sobrevivem. Você quer competir com Deus, com esse desafio que uma mãe tem que passar para te trazer ao mundo. Nem mesmo você sabe a dor que é trazer um filho ao mundo. E você constitui um perseguidor.
afronta. Olha aqui o que Deus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, geloso e arrepende-te. Deus quer salvar a alma de todos os filhos desobedientes. Deus quer resgatar da maldição da lei, para que os filhos que abandonam, que molestam, que perseguem, que afrontam, que se insubmetem à autoridade dos pais, eles sejam salvos, eles sejam libertos, eles sejam agraciados. Por isso ele diz aqui que ele repreende e castiga todos quanto amam. Ele ama por quê? Porque ele enviou seu filho, provou esse amor. Então é em vão que ele vai enviar o filho? Não. Por isso, a graça redentora tem um período que ele nos dá a todos para nos arrependermos de nossos pecados. Então aproveita, abrace essa graça e honra o Senhor. E vá reconciliar com a tua mãe e com o teu pai. Vai pedir perdão, vai dobrar o joelho. Amados, na África, em Santo Meio, eu era pequenina, mas eu não me esqueço. Era o tempo, uma tradição de igreja católica, creio. Que é ramos, que é não sei quantos, aquelas coisas todas. E eu me lembro no dia de bocado. O dia de bocado é o dia de perdão. Em que os filhos, todos os filhos, amado, quer seja casado ou não, vêm pedir perdão aos pais. E nós também pedimos perdão a tudo e todos. Mas aquele filho que pecou contra o pai, ele pode estar casado, vai rear calça, vai rear calcinha, chicote no rabo. Casado, amado, com filhos. Eu me lembro, tem chicote. Senta, mãe perdoa. Siba. Nós precisamos disso hoje, amado. A Europa tem das suas vantagens, mas tem das suas desvantagens. Mata os valores dos antepassados que nos fazem, valores esses que nos trouxeram até aqui. A educação, a honra. A Europa, amados, é uma porta aberta para sair, tirar-nos da pobreza. Mas a Europa não tem obrigação de te ensinar valores morais. Você, se quiser, você busca-os na palavra. Está toda a virtude de Deus para toda a sua criação, toda a sua alma vivente. Não só de pão que a Europa te dá viverá o homem, mas de toda a graça do Senhor. Graça redentora. A palavra fiel, viva, eficaz, que prospera para tudo quanto é enviada. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Você, se arrepender, o Senhor está disposto a abrir o coração para te receber. Ele não tem os ouvidos agravados para não ouvir o teu clamor. E ele não tem a mão encolhida para não te abençoar, para não te salvar. Ele quer salvar-te sempre. É este o plano de salvação. O plano do reino de Deus é salvar sempre. O plano do reino de Deus é perdoar sempre. A misericórdia dele se estende até ao céu. Ele está de mão estendida para te salvar, amado. Não importa a idade que você tenha. Se você não suporta a tua mãe e teu pai, arrependa-te já. Se a tua mãe e teu pai é bruxo, ou seja lá o que quer que seja, ora por eles. Ora, rasga a veste diante do Senhor, madrugada faz jejum, levanta, orar e vigiar. Aquele que lê a Bíblia, lê a Escritura, diz que o Senhor diz: orai e vigiai, para não cair em tentação. E vai levantar contra a serva que ora e vigia.
Fica até 2, 3, 4, 5 da manhã, às vezes vai direto a vigiar. Aquele que vigia é aquele que está fazendo moça no inferno. Já não consegue ficar sem vigiar, porque sabe que o inimigo sabe quem ele é em Cristo. Aquele que não vigia está morto. Eu estava morta. Eu não vigiava. Mas como o Senhor tinha um plano para mim, Ele me lançou uma penina para eu começar a orar e vigiar. E aquilo que Ele me dá, amados, eu não encolo a minha mão para dar a ninguém. Eu dou a você. Você chega só no meu ministério, amado. Você tem que orar. Você tem que santificar. E eu vou estar com você aqui. Braço a braço, mão a mão. Na saúde, na tristeza, na riqueza, em tudo. Amado, eu vou estar com você. Porque Ele está comigo assim. Jesus Cristo está comigo assim. Ele não me abandona. E você está a levantar contra uma serva que vê isso em mim. Na minha dificuldade. Na minha fraqueza. Na minha falta de recurso. E eu estou aqui pronta. Ela vê. Não só vê com olhos carnais, mas vê com olhos espirituais. Quando Deus leva ela a minha imagem para ela orar por mim. Porque os servos devem levantar os braços aos apóstolos, aos seus líderes. Deus leva ela a minha imagem para orar por mim. E você levanta-se contra ela. Você sabe aquilo que você está a fazer, amado. Você tem a noção daquilo que você está a fazer. Pedra de tropeço é você. Tal como o Judas foi. O Judas era um plano de Deus. Será que você é o plano de Deus? Ela já está dentro da vontade de Deus. Ela não precisa que ninguém empurre ela para dentro da vontade de Deus. Ela já está e flui. Flui no rio da água viva. Flui no Espírito de Deus que clama Abba Pai. E quando ela sente que alguma coisa ela fez mal, ela vem, apóstolo, assim. Apóstolo, acha que eu pequei? Eu disse, ai, criatura de Deus e filha de Deus. Você já não é criatura, você agora é filho. Se você acha que pecou, fala com Deus. Não precisa vir me perguntar tudo se você pecou ou pecar. Tenha fé e tenha paz com Deus. Em Deus a paz. Não tem que ficar com esse coração. Isso é o quê? Coração contrito. Um coração contrito Deus não despreza. Deus não está a correr atrás do teu diploma. Deus não está a correr atrás da tua sabedoria. Deus está a correr atrás do dom que Ele semeou em você. Você veio predestinado. Você veio com um propósito. Então Ele vai te empurrar para dentro do propósito dele. Ela entrou. E você? E você? Que fica todo o tempo a apontar o dedo àquele que no pouco está a tentar fazer. E você ainda vem parar esse que está a tentar fazer. Você acha que você vai se safar diante de Deus? Nunca. Nunca, amado. Deus não se deixa escarnecer. E quando eu li isto, eu disse, e essa filha, ao invés de falar, a mãe serve a Deus através de mim. Se ela quer dirigir-se a mim com relação a alguma coisa que eu falei à mãe, ela se quer falar comigo, ela tem que ir à mãe e dizer, mãe, isso que tu disseste que a apóstola Ana falou, eu não estou muito de acordo, porque assim. Podes perguntar à apóstola Ana se ela pode marcar uma audiência para eu falar com ela. Não é que precise, amado. Mas quando se trata de autoridade de Deus e quando se trata do plano de Deus para um servo, você precisa de audiência para vir falar, porque Deus não vai aceitar afronta. Não, Deus não se explica, amado. Se você quer questionar a Deus, vai orar, dobrar o joelho. Senhor, por que a apóstola Ana disse isso à minha mãe? Ele permite que você vá a Ele em nome de Jesus. Mas vir, tirar satisfações à autoridade que Ele instituiu para te convencer de algo que você não está dentro da vontade, você não conhece a visão, você não está no ministério, não sabe o que é. Isso é uma afronta, amado. E ela ligou para mim
Só que eu tinha o telemóvel desligado. E ela não vai de moda, deixa a mensagem. Olá, tia. Eu disse, eu sou tia da Algon. Não, eu acho que ela disse, acho que sim, olá, tia. Eu disse, eu não sou tia de ninguém. Se eu não sou apóstola, tia, muito menos. Tia é de sangue, não é? Apóstola, você acredita se você quiser. Então, eu não sou nenhuma coisa nem a outra. Ah, eu quero falar consigo, babá. E eu olhei a mensagem. Esse sentimento me veio outra vez. Eu disse à minha filha estava comigo, olha, filha, responde essa criatura e diga a ela que ela, se quiser falar comigo, ela vai primeiro, passa pela diaconisa, que é a mãe dela. E depois a diaconisa que vem falar comigo, que essa sim eu reconheço que é minha serva. Mas do resto, eu não vou permitir que ninguém venha me tirar satisfação daquilo, da autoridade de Deus, da visão de Deus, para o ministério, para um povo que o Senhor mesmo escolheu para salvar através de mim. Eu não tenho nada, tudo é de Deus. Então ela não pode vir me tirar satisfações. E quando a minha filha disse, mãe, por que tens que responder? Se a pessoa não vem contribuir em nada, deixa estar. Eu disse, bem, também é isso. E eu, quando estive a ter comunhão com Deus mais tarde, Deus me a falar, a orar acerca disso, do sentimento que está aqui outra vez, o Senhor me disse, não deixe lugar ao diabo. Não deixe pérolas aos porcos. Amados, isto é pesado. Isto está lá em Mateus 7. Não deixe pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos, sabe o que é? Aquele que tem tudo, mas não valoriza nada. Então, pérolas o que é? É a palavra de Deus. Ela não tem o espírito, então não vai valorizar a palavra. Então não dê pérolas aos porcos. Foi isso que o Senhor me disse. Eu disse, então aquilo que a minha filha me disse, se não veio para contribuir, então mãe, não preocupa. E é isso mesmo. Se não crê, se não contribui, cai fora. Cai fora, amado. Não constitua pedra de tropeço e nem constitua um perseguidor de igreja como Saulo constituiu. Porque senão vai ter que dar de frente com Deus mesmo. Porque Ele é o Senhor, Ele é autor e consumador de tudo e de todos. É Ele quem criou o céu, a terra, debaixo da terra e criou-nos a nós a sua imagem e semelhança. Ele é o arquiteto de tudo. Aquele que violar os seus princípios, as suas leis, os seus regulamentos, as suas regras, vai ter que bater de frente com Ele. Nós não temos nada, somos apenas o vaso. E mais tarde, o Senhor então me disse, eu disse ao Senhor, ela mandou-me essa mensagem. Do jeito que eu conheço aquela coisa pequena, que é uma casca de ferida, Senhor, ela é capaz de vir até aqui na minha porta, me tirar satisfação. O Senhor me disse, ela se vier, ela vai expirar, assim como Ananias e Safira expiraram. Ela constitui-se uma afronta à minha autoridade. Amado, presta atenção, eu quero que você preste atenção aqui. Você escreva bem isso, toma nota. E leva isso para exortar a mãe ou o pai que não educa o seu filho para honrar ao Senhor. E ao filho que, pelo fato de ele crescer, ele viveu, ele sobreviveu. Ele agora tem boca para falar. Ele acha que pode dizer tudo que vier, cobras e lagartos e tudo quanto jumento sai pela boca dele para a mãe e para o pai. Você escreve isso que eu estou a dizer. Nós ouvimos muitas pregações acerca da desobediência do pai, dos filhos aos pais. Eu venho do ministério que tinha palavra escrita. Eu quando digo que tem palavra escrita o líder pregou pouco o evangelho, mas ele escreveu o evangelho para nós estudarmos. Mas os pastores que estudavam, em tudo que eles pregaram, amado, estou a falar da igreja Maná, eles falaram de lições de pais, de filhos desobedientes, tiveram muito impacto em mim. Grandes pregadores. Mas, amados, nenhum eu ouvi a pregar da igreja de Laodiceia. Em nenhum eu ouvi que teve o testemunho de ter esse sentimento de vômito.
que eu senti dentro de mim. Em todas as pregações que eu já ouvi de pais, amados, eu gosto de ouvir. Quer seja de pais para filhos, porque os pais têm obrigações para com os filhos. Quer seja de filhos para os pais, os filhos têm obrigação para com os pais. Eu nunca ouvi nenhum pastor, nenhum apóstolo dizer da repulsa que Deus sente quando o filho desobedece e afronta o seu pai e a sua mãe. Eu senti, mano. Eu vivenciei. Como é uma coisa horrenda. Eu acreditei que veio de mim. Eu disse, Senhor, arranca-me isto. Porque o Senhor me levantou para abençoar, não para amaldiçoar. Eu sou uma geração santa e eleita. Eu sou o sal dessa terra, eu sou a luz deste mundo. Eu sou a lâmpada que o Senhor acendeu para brilhar no escuro, nas trevas. Esse sentimento é de trevas, Senhor. E o Senhor me disse, não, Ana Isabel. Ana Isabel, esse sentimento é de mim. Eu vomitei esta criatura. Porque ela é uma afronta às minhas autoridades. Quais são as autoridades que estão aqui envolvidas, amado? A mãe dela não tem respeito. Não mede as palavras. Ela serve a Deus na igreja, mas a palavra está vazia. Porque não pratica nada. Porque se ela se praticasse, cada vez que a mãe, ela vê mãe dobrada, joelho, ou vê mãe no fogo do Espírito Santo a interceder, ela dizia, oh, mãe, eu também quero, posso entrar? Vamos entrar junto. Oh. Não é condenar a mãe porque a mãe está a orar. Aquele que levanta contra a oração, quem é, amado? É o iníquo, é Satanás, fica afrontado. Então, você está a ver, a autoridade contra a mãe é uma autoridade. Porque foi Deus quem deu mãe poder para trazer o filho ao mundo. Foi Deus quem pôs esse amor de mãe para cuidar do filho durante o tempo. O filho tem que crescer, que é uma semente, até ele atingir a maioridade, até quando ele sai e vai juntar seu marido, sua mulher, e serão então uma só carne. Então a mãe aqui deixa de ter responsabilidade para com o pai, para com o filho ou com a filha. A mãe é autoridade ao serviço do Senhor. E os filhos não são nossos filhos. Eles são nossos filhos por um tempo. Os filhos são a herança do Senhor. Pela vontade do Senhor, eles vêm a nós e nós os trazemos ao mundo. Nós temos obrigação para com eles cuidar deles, com amor, com tudo que eles precisam, suprir suas necessidades acadêmicas, intelectuais, mentais, físicas, a sua integridade, promover tudo até que eles atingem a maioridade para ir embora. A mãe cumpriu isso. No pouco que ela conseguiu, você chegou até aqui. Você agora levanta-se contra ela, porque você conhece mais a palavra. Você está a crescer, hein? Você está a crescer? Onde é que você está a crescer? Essa tua senhora, ela não é apóstola. Você tem 5 talentos, a tua mãe tem 1. Você quer igualar? Você tem 3 talentos, a tua mãe tem 1. Você quer igualar? A tua mãe tem 50, 60 ou 70 ou 30 anos mais do que você. Você é daquele tempo que a tua mãe veio? Você conheceu a dureza, mães que vêm de África e passaram por dificuldade. Você sabe a luta que ela teve lá? Você sabe o impacto que essa luta teve nela? Amados, vamos temer a Deus. Vamos temer a Deus. E busca Deus para nascer em ti o amor ao teu próximo, começando pela tua casa. Amar a tua mãe e o teu pai como você ama a si mesmo. Porque senão sabe o que é que vai acontecer? Deus vai permitir que o fruto do teu ventre ou o fruto do teu esperma faça você igual ou pior. Deus não se deixa escarnecer. É uma semente, amado. Você se está a maltratar a tua mãe, o teu pai, porque agora você é fulano e tal. Agora você é este. Ai, credo, não me toques que me lixes.
A tua mãe agora ficou scam. É um acã. Nem sabe falar como deve ser. Nem sabe manejar um Apple. Até que esse nem é o Apple. É o mais simples. Isso é o que é Samsung. Não sabe nem dar conta do Samsung. Você que tem que resolver tudo para ela, nem sabe aprender um bocadinho inglês, hello, goodbye, nem sabe ir à conta bancária, você que faz tudo. Só porque você aprendeu, ela trouxe você até aqui, você já se acha. Você já é melhor. Tenha cuidado. O Senhor te vomita. Eu nunca senti isso assim, amado. É horrendo. É um sentimento horrendo. Eu peço ao Senhor que nunca permita que eu tenha esse sentimento por ninguém. É de doidos, amados. Deus vomitou aquela criatura. Assim como Deus vomitou a ela, Ele vomita todos os filhos que se procedem assim com os seus pais. Hoje é o dia de arrependimento, amado. Hoje é o dia de arrependimento, você se arrepende. É melhor você ir reconciliar com tua mãe ou com teu pai. É melhor você se arrepender. É melhor você se arrepender, filhos que se levantam contra pais no país da Europa por causa de dinheiro e de benefício. Amados, o dinheiro é coisa de momento. Fome é todos os dias. A vida é uma ilusão, amado. Estamos de passagem. Você, como quer namorar, você tem 13, 14, 12. Crianças hoje com 12 anos já querem namorar, já querem levar uma vida de adulto. É criança, é pepino cinza, mas já quer ter vida de adulto, de cama de casal. Na fornicação, na prostituição. Você abre o olho. E para conseguir isso, pelo fato dos serviços sociais estão aqui e bem posicionados para defender os direitos das crianças, dos jovens, você pega nessa autoridade que está aqui com um propósito certo para intervir exatamente onde há negligência, onde há crime genuinamente, mas você inverte os valores. Como você quer conseguir a tua liberdade, você vai dizer que a tua mãe é alho, burgalho, fulcrano e estúpida, basta ser assassina. A tua mãe te deu uma estalada, ela quis me matar, quis me estrangular. Eu vou denunciar ela, segundo social, assim eu saio para ir fornicar, para ir para o inferno. Você condenou. Você condenou. O direito de progenitura você perdeu para ser condenado. E serviços sociais não vão de moda, não investigam como deve ser. E eles, eu vou te dizer, eles sabem quando um jovem está a mentir. Eles sabem. Mas mesmo assim eles enforçam. Porque a criança insiste em dizer. E há o provérbio de que a criança tem sempre razão. Amados, tem. Mas nem sempre. É preciso ouvir as duas versões. E as vozes das mães que os filhos estão a calar, juntando-se ao governo perverso para condenar o pai e a mãe. Deus te vomitou. Deus te vomitou. Arrependa-te. Arrependa-te. Nessa Inglaterra, muita história vai rolar. Muita cabeça de filho vai rolar, amado, para o inferno. Se você não se arrepender. Em todos os países da Europa que têm injustamente condenado os pais, não estão a ouvir a voz da mãe, não estão a ouvir a voz do pai, que tem direito de pôr ordem na sua casa, que tem
passaram. Você levanta contra tua mãe, contra teu pai. Você tenha temor. Você tenha cuidado, amado. Nós estamos no mundo. O mundo é mau. Você se arrependa hoje, amado, porque você está vomitado. O Senhor te vomitou. Não importa que você chame apóstolo, faça profeta. Eu não me importo, eu não estou a teu serviço. Eu estou a serviço daquele que me alistou e me chamou. Me treinou, me capacitou, me provou, aprovou, me enviou. Você crê se você quiser. Mas uma coisa eu te garanto. Você provará o fio da espada do Senhor que está nas suas igrejas. Você vai provar que o Senhor é vivo, é real. Arrependa-te, filho. Arrependa-te, filha. E prova a bondade do Senhor. Arrependa teu filho, arrependa tua filha. Você junta-se com o governo. Entrega mentiras ao governo. Para você sair da casa da tua mãe. Para você sair da casa do teu pai. Porque eles são uma afronta para você. É você que é uma afronta. O Senhor diz, é você que é uma afronta à minha autoridade. E Deus disse, ela é uma afronta às minhas autoridades. Primeira autoridade, mãe. Segunda autoridade, eu. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu escolhi. Eu estou aqui porque o Senhor quer. É Ele que me sustenta. É Ele que me deu a visão. Que está escrita e estou a pregar. Eu tinha uma lição para pregar hoje, linda. Acerca do poder de alegria. Que Ele mesmo ministrou. Profecia para poder levantar a sua igreja. Mas já quase a vir pregar, Ele mudou a história. Ele começou a falar. E eu disse, Senhor, eu não me preparei. Eu te colocarei palavra na boca. Eu serei contigo. Se você está a ouvir isso, amado, para de estar a corromper o governo que está posicionado a fazer o trabalho que ele tem que fazer. Ele tem sim que intervir no lar onde há negligência. Ele tem sim que intervir no lar onde há crime, onde há maus tratos. O governo tem direito sim, e nós precisamos deles. Tem que haver ordem, tem que haver lei, tem que haver ordem. A lei sem ordem, amado, não funciona. E quem é que está aqui para pôr a ordem? São as autoridades instituídas por Deus, nos governantes. Somos todos importantes, cada um no seu lugar. Precisamos todos uns dos outros, cada um no seu lugar. Precisamos de todos os serviços que estão posicionados para assistir à comunidade, para assistir ao governo. Mas Deus é contra aquele que perverte os direitos da mãe e do pai. E muitos filhos, milhões, estão a usar essas autoridades para perverter e para afrontar as autoridades instituídas por Deus no lar. Eles são autoridades, eles são. Mas também no lar há autoridade instituída por Deus, pai e mãe, que também têm direito de educar os seus filhos. E até de corrigi-los, porque uma educação sem correção não é educação, amados. Há filhos que nós não precisamos de dar chicote. Há filhos, amados, que mesmo que eles fazem coisas más, eles são tão bonzinhos, que você, ao invés de dar uma palmada, você o corrige com beijinhos. Amados, eu sou uma mãe rígida na educação. Eu não gosto de bater nos meus filhos. Eu não bato nos meus filhos, tá eles. E quando eu faço,
Sabe o que acontece? Meus filhos dizem. Ele diz, eu mereci, mãe, perdão. Está aí ele. Nunca tinha batido no meu filho. Nunca, amado. Mas há alturas que as coisas estão a desandar de tal forma que é necessário dizer, acorda. Acorda, filho. E eu tive que dizer ao meu filho, acorda. Não é o fim do mundo. Nós estamos nessa situação, mas não fomos nós. Mas você não tem que se perder por causa dessa situação que nós estamos. Acorda. Já aconteceu, amados psiquiatras, darem chapadas no maluco. Porque o maluco não estava maluco, só estava confuso. Então acorda. Já aconteceu, amados. E às vezes temos que fazer isso aos nossos filhos para eles acordarem. Acorda, não, tu estás acorda para a realidade. E se eles receberem essa correção, grandes filhos serão, amados. Grandes filhos. Nós não temos que bater nos nossos filhos para corrigir. Nós não precisamos disso. Mas se um pai teve necessidade, é porque o filho afrontou muito. Os meus pais não gostavam de nos bater, amados. A minha mãe não gostou, o meu pai não nos batia. Mas a minha mãe é ela quem nos batia. Mas ela pouco fazia. Mas uma coisa ela fazia, amados. Ela nos avisava. A minha mãe nos avisava. A minha mãe era tipo um saco. Tá aqui. Estou-te a avisar. Eu mandei fazer isso. Todos nós tínhamos nossos trabalhos. Aquilo era organizado, amados. Todos nós tínhamos nossos trabalhos diários. Hoje em dia quando tem muito filho, tem que haver lei, tem que haver ordem. Senão a coisa não tudo desanda. Hoje cada um dia é esse, onde ela tinha escala para tudo e para todos. Amados, você se não fez o teu, ela não se vai chatear contigo. Minha mãe? Hoje é dia de quem? Mãe, hoje é dia de Naná. Naná sou eu. E fez? Se não fez, a minha mãe só fala. É só isso, amado. Esse é o ONI. É o ONI que a polícia diz você. Você se voltar a roubar, cadeia. Não são eles mesmos que fazem a lei e nos penalizam? Por que que os filhos não têm que ser penalizados quando violam a lei dentro de casa do pai e mãe? Já vi como tudo está contraditório, amado. É tudo muito de pernas para o ar, não se entende. Não se entende, amado. Outro dia passa. A minha mãe durante um ano, o teu corpo está frio. Se você pecou esse ano todo, ficou escrito, minha filha. Ficou escrito. No dia que a tua mãe te agarra, o rabo fica em sangue. Você apanhou desde janeiro até dezembro. Mas todos os dias ela te avisou para você se arrepender. Todos os dias ela disse, todos os dias ela falou contigo. Todos os dias. E Deus faz isso conosco, amado. Todos os dias que nós vamos à presença dele. Ele usa de todos para nos falarem. Mas a gente não ouve. Insistimos no pecado. E quando chega o dia, o que é que ele faz? Nos vomita. Quando ele nos vomita, amados, estamos entregues à bicharada. É você com Satanás. Ele nos entrega a nossa própria concupiscência. Você pode orar. Você pode vencer aqui, vencer ali. Ele está nem aí. Enquanto você não se arrepender. E dobrar o joelho. E pedir perdão. Mas de coração. Rasgar a alma. Rasgar o coração. Rasgar as vestes não chega. Rasgar as vestes é para o homem ver. Rasgar a alma e o coração é para Deus ver. E isso vai produzir mudança de pensamento, vai produzir mudança de sentimento e vai moldar as tuas atitudes. Vai ter uma atitude de humildade, de respeito, de honra, coração contrito, ligado ao temor do santo nome do Senhor. Vai ter uma atitude de honra e você também será honrado. Honre ao Senhor para também receber honra, amado. Honrai ao Rei.
Honrai aquele que venceu por você. Honrai aquele que pagou o preço do teu e do meu pecado. Honrai ao Rei. Ele é digno que nós o honremos. Ele é digno de louvor e de adoração. Ele é digno, amados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Eu vou parar aqui, amados. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela minha casa. Eu vou orar para os governantes, para que Deus os ajude a não serem coniventes com filhos que desobedecem, maltratam, denunciam, condenam os pais, denunciam para eles. E eles caem nisso. Para Deus também os livrar de serem coniventes com a corrupção dos filhos, com um coração corrupto. Um coração onde não há amor. Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu entrego todas as pessoas que ouviram, Senhor. Por detrás da câmara vemos fotografias, mas não sabemos quem é quem. Mas o Senhor sabe quem é quem. Foste tu, Senhor, que criaste o céu e a terra, o mar, as estrelas, tudo que ela há. E tu nos criaste a nós, a tua imagem e semelhança. Nós não conhecemos um ao outro, mas tu nos conheces, Senhor. Prova o nosso coração hoje, Senhor. Nos conheça, Pai Santo. Assim como Davi se arrependeu quando cometeu o pecado de crime contra o seu próximo. Ele não só cometeu esse pecado, Senhor. Ele premeditou esse pecado. Ele planeou. Ele maquinou. Um coração que abominou o Senhor. Uma atitude que trouxe abominação ao Senhor e o Senhor o vomitou. Mas o Senhor o perdoou. Porque ele não só rasgou as vestes, mas ele rasgou o coração e a alma, clamando da tua misericórdia, para que o Senhor não o abatesse, para que o Senhor não o tirasse da tua face, para que o Senhor não removesse o Espírito Santo dentro dele, para que o Senhor continuasse a o guiar, para que o Senhor desse oportunidade para que ele vivesse mais tempo sobre a terra, para provar ao Senhor que ele se arrependeu. Eu oro, Senhor, para todos que me estão a ouvir. Eu oro, Senhor, para mim também, Senhor. Porque tu dizes na tua palavra, aquele que está em pé, cuidado, não caia. Eu não quero cair. E se eu cair, Senhor, que seja com a tua mão, que seja pela tua palavra. Porque se for pela tua palavra, Senhor, aquele que cair não está caído, só está cansado, está exausto. E o Senhor leva a colo. Mas aquele que cair por causa da condenação de Satanás, condenação do inferno. Ai, Senhor, em nome de Jesus, livrai-nos, Senhor. Vem nos livrar, Senhor, livra a tua igreja. Livra os membros do corpo de Cristo de cair em condenação. Livra-nos a nós, Senhor, de cair em condenação do diabo. Nós sabemos, Senhor, que nesse mundo teremos aflição. Nós sabemos que todas as autoridades, Senhor, têm muita carga espiritual. Quer as autoridades de mãe e pai em casa, quer as autoridades do governo legislativo, executivo, judicial, quer as autoridades do patrão, em todo lado. A carga é muita, Senhor. Nós não somos perfeitos. Estamos sujeitos a falhar. Por isso nós viemos pedir, Senhor, para ajudar a nossa fraqueza. O Senhor disse ao apóstolo Paulo que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vem, Senhor, aperfeiçoar onde nós não sabemos. Todos os governantes, Senhor, vem ajudá-los, Senhor. Vem ajudá-los a promover o direito da mãe e do pai, para que também ouçam a voz da mãe e do pai. Senhor, eles estão a fazer o melhor que podem, para poder regular uma sociedade, um povo que é numeroso. Pai Santo, há a possibilidade de nós acertar, erramos em muitos e acertarmos em pouco. Mas, Senhor, vem inverter esses valores. Vem nos ajudar. Um povo perece porque faltou conhecimento. Senhor, vem dar o governante sabedoria para ir buscar o teu poder, Senhor, para governar um povo numeroso na sua nação. Vem dar sabedoria ao pai e à mãe para buscar ao Senhor, para fortalecer, para educar o seu filho com amor e promover justiça, inclusão, harmonia e paz.
no seu lar. Acima de tudo, Senhor, cada filho que desobedece ao pai ou mãe, eu clamo da tua misericórdia hoje, Senhor. Não os vomite, Senhor. Não os vomite, porque o sentimento é horrendo, Senhor. Eu não suportaria viver com um sentimento assim. Eu não conseguiria viver com um sentimento assim. E então eu concluo, Senhor, que no trono da tua graça, esse sentimento está assim, a tua ira está a borbulhar. E hoje eu aceito, eu hoje consigo discernir. Quando o meu mestre falou comigo e profetizou, Ana, todos nós temos um animal dentro de nós. E eu sou o leão da tribo de Judá. E se eu rugir, a terra tremerá. Ai, Senhor, segura esse rugido, Senhor. Segura, Senhor, esse sentimento de abominação por cada um de nós, Senhor. A terra peca contra ti com todas as entranhas. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos tempo mais, Senhor, para nos arrepender. Eu sei que a trombeta está a soar. Eu sei que a qualquer momento o Senhor, se quiser, pode vir buscar a sua igreja. Mas a sua igreja não está pronta, Senhor. Nós não estamos prontos, precisamos de mais algum tempo. Se o Senhor mesmo me disse que se o Senhor vier hoje, mais do que metade das suas igrejas não subirá. E o Senhor disse, leia Apocalipse. Eu concluí que só 2% da igreja em todo o mundo de Jesus Cristo subirá se o Senhor vier hoje. Tenha misericórdia da nossa alma. Como Davi rasgou as vestes, o coração e a alma. Dá-nos, Senhor, o poder. Dá-nos espírito de arrependimento. Senhor, para nós também rasgarmos a alma, o coração e as vestes. Diante dos homens, diante de ti. Para mudarmos os nossos pensamentos. Para mudarmos os nossos sentimentos. Para que nós tenhamos uma atitude que glorifique o teu nome. Para que tenhamos uma atitude que abençoe o nosso próximo. A começar pela nossa casa. Para que tenhamos um coração sempre contrito diante do Senhor. Porque o Senhor é um fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é juízo. Ele é amor, mas Ele é justiça e Ele é juízo. Senhor, vem, Senhor, contender conosco. Vem despertar-nos desse profundo sono do pecado, Senhor. Vem contender com o teu povo hoje, Senhor. Eu não conheço ninguém que está aqui, mas o Senhor conhece todos. Eu clamo da tua misericórdia sobre todos nós. Vem, Senhor, derramar, resplandecer o teu rosto sobre nós hoje. Nos dá mais um tempinho, Senhor, para que nós possamos arrepender, Senhor. Não permita, Senhor, que nós ficamos sem teu Espírito Santo. Jesus Cristo falou, vós sem mim nada podereis fazer. Um homem sem estar unido com o cordão umbilical ao seu Criador é nada. É seco, é vazio. Senhor, no nome de Jesus, tu me disseste também, eu estou a juntar no celeiro. Eu oro para que todos aqueles que ouvirem essa mensagem e tomarem a atitude certa de se arrepender, que o Senhor deles conceda-lhes o direito de ser recolhidos no celeiro. Que a tua misericórdia, Senhor, superabunde na sua vida, na sua casa, na sua família. E que quando eles forem ao trono da graça, clamar o perdão, as suas mãos estejam limpas. Limpas de sangue. Limpas de acã, de murmuração, de afronta, de insubmissão, de tudo quanto é rebeldia, de altivez, do orgulho. Senhor, dá oportunidade a todo o teu povo, Senhor. E vem ajudar os nossos governantes, Senhor. Vem ajudar a todos nós, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você, se está aqui, se é mãe, bendito seja o fruto do teu ventre. Eu oro para que teu filho, quando olhar para você, ele ache graça e você seja uma mãe abençoada e o fruto do teu ventre seja abençoado. Em todo lugar onde a planta do pé dele pisar, ele será exaltado. E o teu nome, por ser mãe que o trouxe ao mundo, será glorificado. Ele falará de você, que você ele diz que ele é assim hoje, graças à mãe que o trouxe, que sempre o ajudou. Eu oro para que o teu filho fale bem de você em todo lugar. Eu oro para que teu filho, quando você o corrigir, ele reconheça que ele precisou, que ele mereceu, que essa correção é para endireitar as suas veredas, que ele te ame e te diga obrigado, mãe, por ajudar a ser alguém melhor, para fazer também diferença na vida daqueles
dos meus amigos, na vida dos meus colegas, na vida de todos. Eu sei que eu vim ao mundo por um propósito. Eu não sei qual é o meu talento, mas obrigado, mãe, porque tu me estás a corrigir. Porque um filho sem correção não é um filho que é amado. Porque o pai que ama, ele corrige. Obrigado, Senhor, por me estás a ensinar esses valores. Ensina, Senhor, cada mãe, cada pai a instruir o menino o caminho que ele deve andar, para quando ele for grande, ele não se desviará dele. Obrigado, Senhor. Continua a falar o coração do teu povo, mesmo quando ele deixar este live, para que o Senhor continue a contender com ele, e para que ele leve essa palavra e ministre o coração de todos os outros, e o teu nome seja glorificado, e o céu fique povoado, Senhor, com almas que vamos te louvar, vamos te adorar, vamos bendizer o teu nome, começando por aqui, como peregrinos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na rude cruz, gota a gota, que nos resgatou da maldição, do pecado e das trevas e do inferno. Obrigado, Senhor. Eu declaro sobre Gálatas 3:13 que todos aqueles que me ouviram hoje, nenhum será pendurado em madeira. Senhor, põe o teu selo do sim, amém, em cada família, em cada pessoa, cada homem, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Mesmo aqueles que ainda não têm oportunidade de ser mãe, experimentar a dor da mãe. Eu quero, Senhor, que o Senhor ponha um sim, um amém nesta oração. Que nenhum que esteve aqui o tempo todo sairá desta mensagem confundido, nem desbaratado. Eles terão os teus selos, Senhor, e o nome deles estará no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amados. Deus te abençoe. Um bem-aja. Amém. Deus transformou a nossa vida para nos abençoar e do pecado nos libertou. O seu Filho Jesus, só a Ele tu servirás. Ele é o Senhor, porque és o Salvador. Tu és libertador, não há outro igual a ti. Porque és o Salvador. Tu és libertador, não há outro igual a ti. Quero amar-te, quero servir-te, ainda que os exércitos se acampem contra mim, eu não temerei. Quero amar-te, quero servir-te, ainda que os exércitos se acampem contra mim, eu não temerei. Porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tu és incomparável, não há outro igual a ti. Tu és imbatível, não há outro igual a ti. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bem-aja. Deus abençoe. Amém, amados. Deus abençoe.